Tentativa de feminicídio é registrada em Rio Claro. Uma mulher foi agredida com tesouradas. O namorado dela ainda estava na casa e foi preso pela polícia militar. Veja outros destaques desta edição. Na capital, mulheres vítimas de violência doméstica e familiar agora podem realizar exames de perícia e lesão corporal dentro da Casa da Mulher Brasileira. Na região, drogas foram apreendidas com indivíduos que faziam o tráfico no meio da rua. No esporte, o Rio Claro garantiu apenas 1 ponto em casa durante sua estreia na Série A2. Sabia que era um jogo muito difícil, né? A gente ia enfrentar, mesmo em casa, uma equipe de muita qualidade, uma equipe do Ituano, né, que recentemente disputou a primeira divisão. Agora, o Galo Azul tem o próximo confronto com o Juventus no domingo. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora no RC Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Uma tentativa de feminicídio foi registrada na noite de ontem em Rio Claro. Uma mulher foi gravemente ferida com uma tesoura. A polícia militar foi acionada para comparecer à residência que fica no bairro Cervezão. Quando os policiais chegaram, localizaram a vítima sentada na calçada com diversos cortes pelo corpo, sendo auxiliada pelos moradores vizinhos. Foi informado que o agressor estava trancado dentro da residência, onde começou então a averiguação. Ao abrir a porta, o autor estava sentado na cama. Questionado sobre o que havia ocorrido, ele confessou à equipe que havia esfaqueado a vítima, pois ela não queria ficar com ele. E ainda que havia tentado atear fogo contra a sua própria casa. A viatura do SAMU socorreu a vítima e a levou até a Santa Casa. Na unidade, a mulher declarou à polícia que ela estava na casa do amigo do autor e, por não ter cedido às suas investidas, ele efetuou os golpes. Ela gritou por socorro e alguns vizinhos conseguiram então entrar na residência e salvá-la. O estado de saúde era estável desta mulher, mas ela precisou ficar em observação. Já o autor foi preso então em flagrante, mas encaminhado à UPA da 29, pois estava com queimaduras pelo corpo. Ele passou por atendimento e depois foi levado para a delegacia, permanecendo detido. A tesoura utilizada no crime também foi apreendida. Infelizmente, mais uma ocorrência então de violência contra a mulher. Ações precisam ser feitas para controlar esses agressores ou, se caso essa agressão ocorra, ajudar essas mulheres. E em São Paulo, na capital, as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar agora podem realizar exames de perícia e lesão corporal dentro da Casa da Mulher Brasileira. O local reúne vários serviços públicos e facilitam o atendimento, principalmente nas situações em que elas estão mais vulneráveis. Vamos saber como funciona. Esta mulher conseguiu escapar das agressões físicas do ex-companheiro e foi até uma delegacia da mulher. Depois que eu finalizei lá na delegacia, tive que pegar ônibus com os meus 2 filhos, ir até a UML, fiz o corpo de delito, né? E depois que eu fiz o corpo de delito, eu tive que retornar novamente na delegacia da mulher. Depois de retornar à delegacia da mulher, eu entreguei o papelzinho do ML, comprovando que houve agressão, que eles viram os hematomas, meu olho estava todo manchado de sangue, então eu vi. Deu vontade de desistir sim, várias vezes, mas eu permaneci ali firme por causa dos meus filhos, porque eles são a minha força. A Delegacia da Mulher é o principal local para buscar ajuda. Na capital paulista, são 9 delegacias. Uma delas fica dentro da Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira existe há 5 anos e atende mulheres vítimas de violência. O espaço fica aqui no bairro do Cambuci, na região central de São Paulo, e integra serviços da Delegacia de Defesa da Mulher, do Tribunal de Justiça, da Guarda Civil Metropolitana, da Defensoria Pública e do Ministério Público. O serviço do IML permite que a vítima faça o exame de corpo de delito sem ter que se deslocar para outro lugar. Muitas delas acabam desistindo de ir a outros locais porque elas têm outras preocupações, inclusive sobreviver.
porque elas estão no estado de vulnerabilidade muito elevado, elas vêm com as crianças, então elas têm muitas vezes muito medo de retornar para o seu bairro, para sua casa. E a perícia, ela tem mesmo um poder, né, um potencial muito grande no processo de investigação para comprovar essa violência. Então o fato de estarmos aqui garante o direito dela de ter acesso efetivo à justiça. E lembrando que aqui em Rio Claro nós contamos com a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal e também a Delegacia de Defesa da Mulher, que funciona 24 horas. Bom, e no setor policial, a Polícia Militar de Santa Gertrudes apreendeu drogas. A equipe em patrulhamento avistou 2 indivíduos interagindo no meio da rua de forma suspeita. Um deles entregou dinheiro ao outro, este que pegava os objetos no bolso, momento que foram abordados. Na revista pessoal, na mão de um deles havia a quantia de R$100. O indivíduo confessou estar entregando dinheiro para comprar 2 microtubos de cocaína. Com o outro indivíduo havia R$90 em notas diversas e em seu bolso 10 microtubos de cocaína. Ele também confessou estar vendendo a droga. Os 2 foram presos por tráfico de entorpecentes e na delegacia permaneceram detidos. Bom, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho vamos falar de esporte. O Velo Clube vai encarar o Corinthians no domingo fora de casa e o Rio Claro estreou com empate no Chimitão. Garantiu apenas 1 ponto dentro de casa. Todos os detalhes já já. Sexta-feira, mas também tem as vagas de emprego que podem ser acessadas inclusive pela internet e cadastrar o seu currículo. São diversas áreas disponíveis. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para cozinheiro, pedreiro, auxiliar de limpeza, secretária, caldeireiro, líder de operações, líder de pátio, conferente, montador e eletricista. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade.
E agora tem o esporte, já começou aí a Série A1, a Série A2, nós temos times aqui da cidade de Rio Claro participando, mas quem vai falar comigo sobre isso é quem entende do assunto, né? Eu vou contar sempre com a participação aqui do Samir Palma, trazendo comentários, análises aí dessas competições. Seja bem-vindo, Samir. Muito obrigado, Janaína. Um abraço a você e a todos os telespectadores da TV Claré. Bom, a gente vai começar primeiro falando do Rio Claro, porque teve partida ontem, né, Samir? Exatamente, pela Série A2. O Azulão entrou em campo e acabou empatando com a equipe do Ituano. Saiu atrás, né? O Ituano saiu na frente. Depois do finalzinho, o Rio Claro empatou, quase virou o jogo. Uma curiosidade, né? Que o Rio Claro acabou de montar a sua equipe. No segundo semestre não esteve em atividade, mas o Ituano esteve em atividade. E uma curiosidade que o Ituano está se reformulando. Por quê? Porque esteve em atividade, mas acabou sendo rebaixado 2 vezes, rebaixado no Paulista e rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas foi para o jogo com o Rio Claro, conseguiu dar uma complicada. Vamos ver como foi? Vamos ver porque a nossa equipe esteve lá. O Rio Claro foi quem começou ditando o jogo, mas o Jefferson Paulino não deixou passar. Para o Ituano, a melhor oportunidade surgiu aos 21 minutos, quando o camisa 10, Ian Rolim, acionou o Neto Berola pela esquerda. O atacante ajeitou e tentou colocar no canto, mas mandou para fora. Aos 24 minutos, o camisa 8 do rubro-negro, Caio Mendes, foi expulso após uma solada em Fabiano Santiago. E com um jogador a mais, o Rio Claro cresceu e começou a ameaçar o adversário. Jacó, o camisa 11 do Rio Claro, aos 26 minutos apareceu bem no ataque, mas o chute foi bloqueado. A pressão do time da casa aumentou aos 35 minutos e Jefferson Paulino defendeu. No rebote, o Jacó mandou para fora. No segundo tempo, o Ituano recuperou o controle e, mesmo em desvantagem numérica desde o primeiro tempo, conseguiu abrir o placar com o camisa 7. Foi aos 14 minutos, quando o Tássio cruzou pela direita e o Neto Berola aproveitou para bater rasteiro e marcar o primeiro gol da partida. O Rio Claro tentou reagir aos 31 minutos. Denilson subiu bem e cabeceou, mas o Jefferson Paulino o afastou. Logo em seguida, o Cezinha invadiu a área, mas a defesa do Ituano conseguiu travar a sua finalização a tempo. Após o cruzamento do Kaique pela direita, o Coutinho apareceu bem posicionado e finalizou para igualar o placar. E foi aos 38 minutos do segundo tempo que o Rio Claro reagiu e empatou a partida, levando a torcida à loucura. O finalzinho do jogo foi muito disputado e com chances de ambas as equipes saírem na frente, mas o placar continuou sem mudanças e o jogo terminou empatado em 1-1, garantindo 1 ponto para cada equipe na tabela da Série A2. Sabia que era um jogo muito difícil, né? A gente ia enfrentar, mesmo em casa, uma equipe de muita qualidade, a equipe do Ituano, né? Que recentemente disputou a primeira divisão, Série B. A gente sabia das dificuldades, né? A gente ficou até com um homem a mais, inclusive, mas eles acabaram se fechando, saindo, explorando os contra-ataques, né? Tiveram a facilidade de fazer o gol e se fecharam muito bem ali atrás e a gente teve muita dificuldade, né? E ainda bem que ainda saiu o gol, né? Eu acho que dos males o melhor, né? Esse empate de 1-1. É o primeiro jogo, né? O primeiro jogo é sempre nervoso, a cobrança da torcida também, os jogadores acabam... Nossa equipe é uma equipe bem jovem, né? Então acaba sentindo um pouquinho, né? Eu tenho certeza que na segunda, terceira partida os jogadores já vão estar mais à vontade e vão desempenhar o melhor papel. Agora, o próximo confronto do Rio Claro Futebol Clube será contra o Juventus fora de casa. Em busca de pontos, né? Já que a gente deixou de fazer os 3 pontos dentro de casa, a gente sabe que é um campeonato ali muito páreo, né? Acho que não tem equipes que vão se destoar, acho que é praticamente ali o mesmo nível. A gente vai procurar buscar pontos fora de casa e aqui em casa, de qualquer jeito, tem que fazer os 3 pontos. Agora a gente fala de Série A1, porque estava uma grande expectativa também para a estreia do Velo Clube, que depois de 45 anos conseguiu esse acesso para a elite do futebol paulista.
Casa cheia, o que a gente pode dizer? Como foi para você aí essa estreia? Acaba sendo algo muito pessoal. Eu esperava um pouquinho mais. Eu achei que estaria lá com 6 mil torcedores do Velo Clube. Tivemos quase 4 mil torcedores. É um bom público. Tivemos aquela chuva que caiu no segundo tempo aí na partida contra o Noroeste. O Velo acabou sendo derrotado por 2-0 e agora parte para pegar o Corinthians. Mas vamos falar dessa partida em casa ainda. O que você achou da análise do Guilherme Alves depois da partida? Ele falou assim, a equipe jogou bem sim, porém não conseguiu finalizar. O que todo mundo quer saber é de gol e a equipe não conseguiu emplacar aí, né? Não conseguiu balançar a rede. E a sua avaliação aí? A gente vê muitas vezes técnicos que dão aquela floreada, né? Para puxar o saco da sua equipe e tal, e a equipe às vezes não rendeu. Mas ele foi bem lúcido, ele falou muito bem o Guilherme Alves, o Velo Clube jogou muito bem, para quem acompanhou a partida viu que o Velo Clube criou, esbarrou na trave 2, 3 vezes ali, então a gente pode confiar aí nesse Velo Clube ainda nesse Paulistão, não é para o torcedor desanimar não, apesar de ter uma sequência bem difícil agora. E o que tanto a diretoria tem falado ali, também o presidente, né, do Velo Clube e o técnico é tentar se manter, né? E esse é o principal foco, tentar se manter na Série A1, né, Samir? Exatamente. E uma das maneiras de você se manter na Série A1 é, como nós falamos para o lado do Rio Claro na Série A2, a gente fala para o Velo Clube também no Paulistão fazer o dever de casa, jogar em casa e conseguir os seus pontos. Na Série A1 com 12 pontos, ali 13 pontos, você já consegue se manter. Bom, e a próxima partida do Velo Clube é fora de casa também no fim de semana. Contra o Corinthians que venceu na estreia ontem, né? Conseguiu a vitória. Aliás, está todo mundo falando que está chovendo bastante porque o Pedro Raul acabou marcando o gol pelo Corinthians ontem. Então, nessa vitória do Corinthians para cima aí do Bragantino, que também vai ser adversário do Velo Clube, depois vai para Bragança Paulista enfrentar o time do Red Bull Bragantino, o Velo Clube, mas antes tem o Corinthians, vai jogar na Arena Neoquímica às 6h30 da noite, com transmissão nacional, de rede nacional, para todo mundo estar acompanhando o Velo aí. Perfeito, então, Samir, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e volte mais vezes, por favor. Voltarei. Um abraço a todos e muito obrigado. Um ótimo fim de semana para você. Para todos nós. Sábado com nuvens e chuva durante toda a manhã. À tarde, a previsão é de que o sol volte a aparecer. Em Rio Claro, as temperaturas têm mínima de 21 com máxima de 28 graus. Analândia tem mínima de 20 com máxima de 27 graus. Já em Leme, as temperaturas oscilam entre 21 e 28 graus. O Rio Claro Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais. Confira agora as principais imagens que marcaram a semana por aqui. Tenha um ótimo fim de semana, uma boa noite para você. Tchau, tchau.